Olá, meus queridos irmãos, o meu bom dia. Eu vou estar fazendo mais um vídeo aqui agora para que nós possamos buscar a presença de Deus. Quero compartilhar com vocês uma palavra para nós termos força para buscar a presença de Deus sem medo e aumentar a nossa fé a cada dia para que o nosso propósito venha a ser em favor de toda a nação brasileira, meu Deus. Eu quero te pedir nessa manhã, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, é no livro de Crônica, no capítulo 7, no livro de 2 Crônica, no capítulo 7, no verso 14 e 15, eu vou estar compartilhando com vocês. Está escrito assim, no versículo 14, 2 Crônica 7, 14. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e salvarei a sua terra. Essa terra que Deus está falando é o nosso coração, é a nossa mente, que Deus vai sarar. No versículo 15 está falando assim, que estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos às orações que se fizer neste lugar. Então veja bem, meus irmãos, para Deus nos atender às nossas orações, tem as condições. Primeiro, se humilhar. O que significa humilhar? Significa nós dizermos para Deus, Deus, eu nada posso, eu nada consigo fazer sem a presença do Teu Santo Espírito. Tudo vem do Senhor, tudo só o Senhor pode fazer por nós. Nós nada podemos. Isso significa humilhar. Orar. Significa falar com Deus. Deus, vem com a Tua santa graça poderosa, Senhor. Vem com a Tua santa misericórdia que é infinita, meu Pai. Cuidar da nossa nação brasileira, cuidar de nós, meu Deus, não deixar acontecer, meu Pai, esse perigo que está acontecendo aí, ó Pai, do dragão vermelho querer invadir a nossa nação, ó Pai, que o Senhor possa nos livrar de tudo isso. Isso é uma oração que nós estamos fazendo para Deus. Terceira questão, buscar a face do Senhor. É a terceira condição para Deus nos atender. Buscar a face do Senhor é todos os dias nós estarmos em comunhão com Ele, buscando a presença dEle a todo momento. No café da manhã nós temos que orar a Deus, buscar a presença de Deus no nosso café da manhã, no nosso almoço, no nosso jantar. E na hora de irmos para a cama também, para o nosso repouso, sempre nós temos que estarmos com uma aliança verdadeira com Deus, falando com Deus a todo momento, buscando a sua face, buscando o seu poder, buscando a tua santa ajuda para a nossa vida aqui nesse planeta Terra. Nós estamos vivendo os dias difíceis e dias piores ainda virão. E aí vem a quarta condição. Deus diz, se converter dos seus maus caminhos. O que é converter? Converter significa desviar. Quando nós fazemos prova no Detran, estudamos o manual, lá fala conversão à direita, quer dizer, sair do caminho à esquerda e passar para a direita. Isso que é converter. Então, converter é nós sairmos do caminho do pecado e passar para o caminho da luz, passar para o caminho de Deus, para a obediência da palavra de Deus. Isso aí que é converter. Então, nós precisamos de converter os nossos maus caminhos. Por exemplo, nós não sabemos muitas vezes que maus caminhos não é só matar, roubar, essas coisas, não é só isso que é mau caminho. Vejam bem, a nossa falta de fé também é um mau caminho. Imagine que no livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a falta de fé também é um mau caminho. Se nós não agradamos a Deus, nós estamos num mau caminho. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas vezes nós oramos, nós fazemos as nossas petições ao nosso Deus, mas não depositamos fé que isso vai acontecer. Então, sem agradar a Deus, Deus não vai nos atender. Eu quero ainda compartilhar com você ainda, no segundo livro de Crônica também, no capítulo 20, no versículo 12, quando Josafá enfrentava um exército terrível, um exército enorme, com dois reis, o rei de Amon e o rei de Moabe. Os dois reis estavam vindo contra Josafá, que tinha um exército pequeno,
não tinha nunca condições de lutar contra aquela multidão daqueles dois reis que estavam vindo contra ele. Mas naquele momento Josafá chamou todo aquele povo para bater o rosto em terra, bater o joelho no chão e orar a Deus e fazer um jejum e pedir a presença de Deus para salvá-los daquela situação terrível. Quando Josafá viu aquela multidão que estava vindo, ele disse para Deus: Senhor, nós não temos condições de enfrentar essa grande multidão que vem contra nós. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Então Josafá não estava colocando os olhos naquele exército dele, que era pequeno e era sem condições de enfrentar aquela grande multidão. Mas Josafá botava os olhos simplesmente em Deus, que é o general que vence todas as batalhas. Então, nós temos que orarmos, buscarmos a Deus, mas saber que Ele é que pode vencer por nós. Nós não somos vencedor. Nós só somos vencedor debaixo da sombra do nosso general, que é o rei de todos os reis, que é o general de todos os generais, que é o nosso Deus. Então ali Josafá venceu aquela batalha enorme daqueles milhares de soldados do rei Moabe e do rei Amon. Josafá, com um exército pequeno, venceu tudo aquilo e sem usar espada, sempre usando o poder de Deus para derrotar toda aquela gente. Então aquele povo, quando vieram contra Josafá, Deus colocou uma confusão na mente deles, eles brigaram entre si e foram matando uns aos outros. E todos aqueles dois exércitos foram exterminados, eles matando uns aos outros, matando os próprios colegas de guerra. Então, porque Deus era com Josafá. É o que nós temos a acreditar nesse momento, em nome de Jesus. Então, vejam bem, o que adianta nós estarmos preocupados com essa questão do dragão vermelho dominar o Brasil, as custas do Lula com a sua turma, que faz parte do dragão vermelho. Nós não aceitamos bandeira vermelha jamais no nosso Brasil. Nossa bandeira é verde e amarelo. Então, as cores da bandeira do Brasil, verde, amarelo, azul e branco, é as cores da nossa bandeira. Nós já vimos quantas vezes aí nos comícios o povo da esquerda, que são portadores da bandeira vermelha, que é do dragão vermelho, pisar na bandeira brasileira, pisar no verde e amarelo e conduzir a bandeira vermelha. A maioria desse pessoal da esquerda, você pode perguntar, eles não sabem o que significa bandeira vermelha. Bandeira vermelha significa morte, significa destruição, significa acabar com a nação brasileira, destruir toda a nação, significa morte. Se você quiser ver o que significa bandeira vermelha, você vai lá para o Apocalipse, onde está escrito os quatro cavaleiros que virão no Apocalipse. Tem um cavalo branco, tem um cavalo vermelho, tem um cavalo amarelo e tem um cavalo preto. O cavalo vermelho representa guerra, representa derramamento de sangue, representa morte. Então a esquerda entrar para o nosso Brasil, voltar para dominar a nossa nação brasileira, significa morte para a nação brasileira, significa fome, significa miséria, significa morte para toda a nação brasileira. Significa morte dos valores morais, significa morte das igrejas, que o Lula já falou tudo sobre isso. Ele já falou que tem inveja do governo chinês, que o governo fala lá para as igrejas obedecem. Aqui no Brasil, não. Se o Lula falar, por exemplo, os padres não fazerem a missa, eles continuam fazendo. Se falar os pastores não fazerem os cultos, eles continuam fazendo. O Lula disse que lá na China, o Xi Jinping, que é o ditador da China, se ele falar para ninguém fazer nada lá, todo mundo obedece. Mas obedece por quê? Porque se não obedecer, ele manda matar. O dragão vermelho significa derramamento de sangue, significa morte. Então, a bandeira vermelha na nossa nação, eu quero profetizar aqui em nome de Jesus, não entrará a bandeira vermelha jamais. A partir do dia 1º de janeiro, a nossa bandeira será verde e amarela, vai continuar com o nosso presidente Bolsonaro, ali na presidência da República, trabalhando pelo nosso Brasil, defendendo o nosso Deus, defendendo a pátria, defendendo a família e defendendo a liberdade de toda a família brasileira. Então nós queremos pedir em nome de Jesus que todos vocês enganjem com a gente nesse momento de oração, que nós vamos estar orando e profetizando também. Quando Deus chegou para Ezequiel, ali no capítulo 37,
do livro de Ezequiel, Deus perguntou para Ezequiel que tinha um vale onde matava milhares de pessoas nas guerras e jogava tudo dentro daquele vale, que não tinha como sepultá-los. Ele tinha um vale cheio de ossos secos. E Deus perguntou para Ezequiel: você acredita que esses ossos possam ganhar vidas, que possam reviver? Ezequiel disse para Deus: o Senhor sabe. Deus disse: então profetiza. E Daniel profetizou, falou: ossos secos, obedece ao Senhor. E aqueles ossos começaram a movimentar dentro daquele vale, começaram a ganhar vida. Então Deus manda nós profetizarmos. Deus não manda nenhum profeta, nenhuma profetisa, está trazendo revelações por aí, como tem acontecido. Muitas vezes acontecido isso. Deus manda nós profetizarmos. Quando nós profetizamos, nós estamos determinando uma palavra que isso vai acontecer, que o bem da nossa nação vai acontecer, vai ser com o nosso presidente Bolsonaro lá na presença, que esse bem vai continuar acontecendo para nós. Quando nós profetizamos com muita fé, Deus vem dar a verdadeira cobertura e a nossa profecia torna-se em realidade. Então Deus quer que nós profetizamos, não que nós revelamos nada. Nós não podemos revelar nada. Quem pode revelar é só Deus. Deus manda que nós profetizamos. Então eu estou aqui convidando você para nós profetizarmos que a partir do dia 1º de janeiro, o nosso presidente será em nome de Jesus, o nosso governo atual, presidente, que é o Bolsonaro, que defende o nosso Deus, que defende a nossa pátria, que defende a nossa família, que defende os valores morais e que defende também a liberdade. Que o próprio Deus deu liberdade para todos nós. Então o pessoal da esquerda também tem a liberdade. Eles têm a liberdade de não crer em Deus, de acreditar só em poder, acreditar em homem, acreditar na fama. Como o próprio Lula disse no seu discurso nas campanhas, que não precisa de padre, não precisa de pastores, que cada um que quiser buscar Deus vai buscar da sua maneira, não precisa dos líderes espirituais. Quer dizer, o Lula está falando uma coisa sem sabedoria, falando totalmente contra Deus. Que no livro de Efésios está escrito lá, Jesus criou uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, para o crescimento da obra de Deus. Foi Jesus quem criou. Então, o Lula está dizendo que não precisa disso aí. Então, se o Lula não precisa de coisa que Deus criou, que são os líderes religiosos, se ele está dizendo que ninguém precisa disso, é porque ele está contra Deus. Quem está contra Deus não será vencedor nos seus intentos. Então, o Lula não será vencedor nessa batalha. Jamais ele vai tomar posse no dia 1º de janeiro. Nós profetizamos em nome de Jesus que todo o livramento da parte do Senhor Deus, do nosso Deus Altíssimo, do nosso Deus de amor, do nosso Deus de bondade, do nosso Deus de Abraão, nosso Deus de Isaac, nosso Deus de Jacó, e hoje também o nosso Deus que éramos gentis, Jesus nos buscou também para colocar tudo na presença de Deus. Hoje nós também somos israelitas, feitos por Jesus Cristo. Nós fazemos parte da Igreja de Deus. Então eu quero aqui compartilhar com vocês e convidar toda a nação brasileira para nós continuarmos orando e profetizando em nome de Jesus que a nossa nação não será derrotada. Eu quero deixar aqui mais um exemplo para vocês, que está no livro de Reis, no capítulo 7, que um homem chamado Gideão, que era um homem de Deus, um homem que buscava sempre a presença do Senhor, venceu os midianitas, um exército de milhares. Ele venceu com 300 homens. Então, por que ele venceu? Porque Deus trouxe o poder lá do céu, trouxe uma unção para aqueles 300 homens para que derrotasse aquele exército de milhares. E foram derrotados, entendeu? Gideão foi vitorioso com 300 homens. Então, hoje você pode pensar, mas nós não somos toda a nação brasileira que estamos orando, buscando a Deus para trazer o livramento para nós desse dragão vermelho terrível que está querendo invadir o Brasil, querendo trazer ideologia de gênero, como Lula falou, trazer casamento de homem com homem, casamento de mulher com mulher, aprovar o aborto para matar as criancinhas nos ventres maternos até o 6º mês de geração. Imagina que coisa mais triste, esse homicídio das criancinhas indefesas que estão no ventre das suas mães, ser mortos por vontade humana, não pela vontade do Senhor Deus. Nós sabemos que todas essas coisas, todas essas ideologias do dragão vermelho que está na cabeça do Lula também, porque ele é adepto de Nicolás Maduro, que está matando o povo de fome na Venezuela, é adepto
o ditador lá da Argentina também, é adepto do ditador da Colômbia, é adepto ao Xi Jinping, que é ditador da China, é adepto o Kim Jong-un, que é ditador da Coreia do Norte, que há pouco tempo mandou matar 120 pessoas que faziam uma congregação, faziam um culto em louvor a Deus. Ele mandou matar 120 pessoas. O Lula é amigo de todas essas pessoas e busca esse conhecimento com eles e busca apoio com eles. E eles estão apoiando o Lula aqui no Brasil. Todos esses que eu citei estão apoiando o Lula aqui no Brasil. Mas o apoio deles, todos diante do nosso apoio do nosso Deus, o apoio deles é nada. O apoio deles é zero. Não tem poder de invadir a nossa nação e colocar a bandeira vermelha para estar na nossa nação. Que a nossa nação, a partir do dia 1º de janeiro, que está muito próximo, a bandeira nossa será verde e amarela. E o nosso Deus será o nosso Deus Altíssimo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que a Bíblia fala, será o nosso Deus na nossa nação brasileira. Não esse Deus do dragão vermelho, que é um Deus satânico, nós sabemos que é um Deus satânico. As pessoas que blasfemam contra Deus, então eles são adeptos a Satanás. E todos esses demônios estão repreendidos em nome de Jesus. Não terão poder de dominar a nossa nação. É que eu quero profetizar nessa manhã e convidar todos vocês que vão receber esse vídeo para estar profetizando comigo também, que a partir do dia 1º de janeiro, o nosso presidente da República será Jair Messias Bolsonaro, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus por essa oportunidade de estar compartilhando com vocês, em nome de Jesus. Quero ainda fazer uma rápida oração. Senhor Deus, eterno Pai, vem, meu Deus, em nome de Jesus, confirmar, meu Pai, todas essas palavras que aqui eu liberei, meu Pai, compartilhando com esses irmãos, ó Pai, e que essa palavra, meu Deus, venha ficar, meu Deus, arraigada nos nossos corações, nas nossas mentes, ó Pai, para que nós não possamos desviar a nossa fé, meu Pai, colocar as nossas vistas, meu Deus, no poder satânico, no dragão vermelho que está tentando invadir o Brasil, meu Pai, acabar com a nossa nação, destruir a nossa nação, mas que as nossas vistas, os nossos olhos, não os nossos olhos carnais, que nós não podemos ver a Deus, mas os nossos olhos espirituais, que nós possamos enxergar o nosso Deus, o nosso Cristo Jesus, com nossos olhos espirituais, e que esses nossos olhos espirituais estarão sempre postos em Ti, como Josafá dizia, que não sabia o que fazer diante daquela grande multidão que vinha contra ele, mas que os olhos deles estavam postos no Senhor. É o que eu peço para o Senhor, ajuda no Senhor, os nossos olhos da fé estão postos no Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.